Dr. José Manuel Silva, médico especialista em medicina interna, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, ex-pró-reitor e atual presidente da Câmara Municipal, correm nos corredores das faculdades que mais depressa caem as bolas das monumentais que acabam as obras nesta cidade. Eu gostava de saber qual era a sua opinião quanto a isso. Isso já terá tido alguma razão de ser no passado, agora não, as obras estão a acelerar. Aliás, toda a oposição nos pedia para atrasarmos as obras, o que é curioso, não é? E agora queriam que nós atrasássemos a abertura do Metrobus. Nós estamos na Câmara, não é para atrasar Coimbra, é para acelerar Coimbra. As obras do primeiro troço já terminaram. E é preciso não esquecer que são obras que não foram só para o Metrobus, são obras em profundidade para a renovação de todas as estruturas subterrâneas, de água, de gás, de eletricidade, de telemáticas, fibras, tudo foi renovado. Nós éramos uma cidade que queria ser moderna, mas que ainda misturava águas pluviais com águas residuais, com grandes custos para a cidade, porque estávamos a pagar à entrada da etar do Chopal água da chuva como se fossem águas residuais. Portanto, estas obras deviam ter sido feitas há dezenas de anos. Não foram, e a complexidade tem a ver com as obras em profundidade. Porquê? Por falta de cadastro de estruturas, por exemplo, o cabo de média tensão que servia a Sol 1 não estava cadastrado, não foi rebentado por acaso, as obras tiveram que parar, teve que vir o maior transformador, o maior gerador portátil do país, teve que vir a Coimbra para se poder cortar e deslocar o cabo sem cortar a eletricidade à Sol 1 e ao shopping comercial que se encontra junto ao estádio. Encontram-se achados arqueológicos. Cada empreitada tem de ser feita em sequência, porque não podem andar, por exemplo, a empreitada da água e a empreitada da eletricidade no mesmo espaço, é proibido por lei, por causa das responsabilidades em obra. Portanto, são obras muito complexas. Mesmo assim, diz quem sabe que não demoraram muito tempo face à complexidade e dimensão desta obra, porque nós andamos sempre com o IP a acompanhar as obras, a fazer a coordenação das obras. Claro que quem não percebe de obras, enfim, manda as suas bocas, é humano, não é? As pessoas acham que faziam aquilo numa semana, se fossem elas, as obras ficavam prontas no instante. Ainda por cima associa-se a falta de mão de obra, não é? E, portanto, foram obras que, apesar de tudo, decorreram rapidamente graças ao empenho da Câmara Municipal, ao acompanhamento dos serviços da Câmara Municipal, acompanhamento permanente, e hoje temos o Metrobus a andar. Falava-se há 30 anos num novo meio de transporte na cidade, e ele cá está. E cá está connosco. E como diz a Infraestruturas de Portugal, e digo publicamente, se não fosse a atuação deste Executivo, as obras ainda nem iam ter-se iam. Portanto, felizmente que hoje temos o Metrobus a andar no primeiro troço, até final do ano, princípio do próximo, teremos o Metrobus até Coimbra B, e aí são obras de superfície, portanto não há tanto problema, e depois, até ao final do próximo ano, início de 2027, teremos a ligação até aos hospitais. E as pessoas agora que já experimentaram, por isto há mais de 7 mil pessoas a utilizar o Metrobus diariamente, apesar de ser ainda um pequeno troço, de 5 km, há menos gente a utilizar os seus veículos automóveis particulares, mas já muita gente foi experimentar o Metrobus e já imaginam como vai ficar virada para o futuro a cidade de Coimbra com este novo meio de transporte a circular, com todas as características de metro, exceto não ser em carris. Mas as pessoas ainda têm a ideia que o metro tem que ser em carris. Não é verdade, é um transporte metropolitano, não tem que ser em carris, e o comboio que circula em carris não é um metro. Portanto, o Metrobus preenche todas as características de um transporte metropolitano e é uma vantagem extraordinária para a mobilidade em Coimbra, nomeadamente porque vai permitir libertar meios do SEMTUC para servir melhor as zonas da cidade e do concelho que ainda estão menos bem servidas. Nacional 111. Como sabe, hoje em dia um assunto que interessa muito é a sustentabilidade. E mesmo os programas eleitorais dos outros candidatos insistem em espaços verdes. Não acha que essas obras todas intencionais apenas para o espaço urbano
vão denegrir um bocado os interesses de sustentabilidade e de espaços Não, verdes? repare, todos os programas falam indistintamente em espaços verdes, mas não dizem aonde. Nós somos um espaço urbano consolidado, vão deitar edifícios abaixo para construir espaços verdes. Mas as pessoas quando dizem, vamos construir espaços verdes, tinham que dizer honestamente aonde. E não o dizem. São só afirmações genéricas que depois são inconsequentes. Mas nós construímos um novo bosque nos Loios, com centenas de árvores. Portanto, nós praticamos a política amiga do ambiente. Nós criámos na Câmara um Departamento de Ambiente e Sustentabilidade. Não existia, porque para um município desempenhar determinadas políticas tem de criar as estruturas. Não havia estruturas na Câmara dedicadas ao ambiente. Agora há profissionais do ambiente na Câmara e para quem o ambiente é a sua prioridade. Nós fizemos um investimento pela primeira vez para se plantar uma árvore em todas as caldeiras da cidade. Todas as caldeiras vazias foram estudadas, há algumas que não são viáveis, onde já foram plantadas várias árvores, não têm viabilidade, quer pelas estruturas subterrâneas, quer pelo local onde foram criadas, são zonas rochosas, onde as árvores não conseguem sobreviver. Portanto, vamos ter no final deste mandato, enfim, prolongou-se um bocadinho a empreitada, portanto vai ser até ao fim do ano, até porque o verão não se podem plantar árvores durante o verão, portanto tem que ser durante o outono é a época preferencial para plantar árvores. Portanto, todas as caldeiras viáveis vão ter uma árvore. A introdução do Metrobus. O Metrobus, que é uma coisa que não falam deliberadamente, e eu já o repeti muitas vezes, o Metrobus vai poupar emissões de dióxido de carbono, porque vai evitar a circulação de veículos individuais a combustão, no correspondente à capacidade de 750 mil árvores por ano de retenção de carbono. Portanto, nós temos um projeto ambiental extraordinário, que é o Metrobus, e todas as outras medidas que preconizamos, por exemplo, a nova ponte sobre o Chopal, que vai ser exatamente no local da ponte ferroviária atual, portanto não vai prejudicar o Chopal, pelo contrário, até porque vai ser em maior altura, vai libertar mais o coberto vegetal. Essa ponte vai evitar para-arranca tremendo na rotunda da Casa do Sal e na rotunda do Almego, onde há acidentes quase todas as semanas. E o para-arranca é um dos pontos mais importantes de produção de emissões poluentes e dióxido de carbono. Portanto, uma ponte em que retira da cidade o transporte, o tráfego de atravessamento, vai melhorar também brutalmente o ambiente em Coimbra. Portanto, nós atuamos com dados concretos, ações concretas. Depois há aqueles que, sabendo que não irão governar a cidade, apresentam uma série de generalidades, mas que não concretizam. Claro, nós agora estamos a assistir a um campeonato de promessas. As pessoas não dizem, os candidatos não dizem onde vão buscar o financiamento. De repente parece que fazem tudo, resolvem os problemas todos da cidade e do concelho. Isso é impossível. Por isso eu disse que é um campeonato de promessas, é vender banha da cobra. Nós herdamos um concelho em declínio, sem receita, a perder população, sem empresas. Tivemos o efeito da guerra da Ucrânia, que teve um efeito inflacionário tremendo que toda a gente sentiu. No entanto, Coimbra já está em desenvolvimento, está em crescimento de população, está em crescimento de jovens, estava a perder jovens, os jovens entre os 25 e os 34 anos já estão a aumentar no concelho de Coimbra, por isso o ritmo de envelhecimento do concelho está a diminuir e não tenho dúvidas que o concelho irá rejuvenescer. Porquê? Porque estão a instalar empresas. Nós trouxemos multinacionais, trabalhamos com a universidade, com o IPC, com o Inopolo, com o IPN, com o IFP, com o ICEP, para trazer empresas para Coimbra. Há imensos anos que não se instalava uma nova empresa em Coimbra, vinda de fora do concelho. As empresas que se iam constituindo eram aquelas que eram constituídas por pessoas do concelho e por jovens saídos da universidade e do IPC. Não trouxemos várias multinacionais. A última é recente, foi as instalações da Gresco de Taveiro foram vendidas, onde se vai instalar, custaram 5 milhões as instalações, a empresa vai investir
6 milhões, a SGR vai criar 200 postos de trabalho na área da reutilização e reciclagem de materiais e, nomeadamente, a construção de equipamento urbano. Portanto, Coimbra está em desenvolvimento, a cultura cresceu, o investimento em cultura cresceu, vamos ter a maior manifestação cultural de arte contemporânea do mundo, de arte de Bienal Nómada em Coimbra. É engraçado ouvir dizer a oposição, foi um bamburrio de sorte. Foi sorte, mas a sorte dá muito trabalho e é preciso ter uma estratégia, não é? Portanto, nós trabalhamos com estratégia em todos os setores e é por isso que Coimbra está a crescer. Mais uma vez voltou a prever a minha próxima questão, que era que ofertas empresariais e profissionais têm para os jovens que terminam os estudos aqui, porque como sabemos, a maior parte dos jovens que terminam os estudos acabam sempre por fugir para fora, mas eu queria saber que ofertas têm para os fazer permanecer por cá. Repare, nós formamos mais de 8.500 licenciados por ano, 8.500 diplomados em licenciatura, mestrado e doutoramento em Coimbra. Portanto, ninguém está à espera que fiquem todos, nem todos querem ficar, nem todos são da região. E, portanto, isto é normal que haja jovens que se venham formar a Coimbra, nos diferentes graus de ensino, e depois vão para as suas terras ou vão para outras zonas do globo para trabalhar. Se cá ficassem 8.500 jovens por ano no Conselho, daqui a pouco tempo não cabíamos cá todos, não é? Agora, até aqui não havia oportunidades. E agora há oportunidades com as novas empresas que se estão a instalar. Há incubadoras de empresas que não tem que ser a Câmara a gerir diretamente. Há várias incubadoras de empresas, há uma ligada ao IPC, há outra ligada à universidade, temos o Inopol e o IPN, há incubadoras de empresas privadas. Nós criamos um regulamento de incentivo ao investimento, nós criámos uma via rápida do investimento, há ofertas de emprego, estamos a fazer aquilo que também não era feito há muitos anos, quando a anterior coligação que se pode assemelhar a esta, PS, CDS, PPM, governou depois na primeira década deste milénio, criou o IPARC. O IPARC teve parado durante os 2 executivos que nos precederam. Fomos nós já que vendemos o último lote da primeira fase do IPARC, eram 17 lotes, 13 anos depois fomos nós a vender o último lote da primeira fase para a instalação de uma empresa, pusemos a segunda fase a andar e já estamos a preparar a segunda fase B, já fizemos as expropriações, porque se vendeu tudo. Portanto, Coimbra tem um potencial imenso para atrair empresas, pela sua localização geográfica, pela sua acessibilidade, estamos no centro do país, pelas instituições de ensino superior, pelas instituições de saúde, somos neste momento, segundo o índice do Instituto Mais Liberdade, somos o 4º concelho mais competitivo do país. Também houve muita gente que ficou chateada, da oposição naturalmente, por sermos o 4º concelho mais competitivo do país, à frente de Aveiro, Leiria e outros concelhos que, à frente de Braga, que habitualmente eram olhados como mais competitivos de Coimbra. Portanto, Coimbra está a mudar, está a transformar-se, está a desenvolver-se e isso obviamente cria as condições para proporcionar oportunidades aos jovens. Estamos também a desenvolver, a atrair startups internacionais para Coimbra com um concurso que é inovador a nível nacional, que é o Coimbra Tech Challenge, um concurso internacional para startups internacionais se instalarem em Coimbra, a vinda de empreendedores internacionais para Coimbra ao concurso que vai decorrer este mês. Concorreram cerca de 100 empresas internacionais para virem ao Coimbra Tech Challenge, para se ponderarem instalar em Coimbra. Estamos a criar as condições a expandir o espaço de cowork no Pátio da Inquisição da Câmara, mas não num conceito de cowork clássico, mas num conceito de clubhouse, onde os empresários, os empreendedores interajam uns com os outros, tenham os seus espaços de convívio, de bem-estar, portanto um conceito mais avançado do que o conceito clássico de cowork. Portanto, estamos a criar todas as condições, a fazer o que nunca tinha sido feito pela Câmara de Coimbra e no Concelho de Coimbra, para proporcionar oportunidades de instalação aos jovens. Okay. Como sabemos, a sua área de preferência é da saúde pública. Eu queria saber, olhando para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, se acha que ele tem satisfeito as necessidades dos conimbricenses e dos utentes que vêm do exterior
e que possível evolução consegue prever para o edifício e para o hospital em si? Repare, nós agora, mais uma vez, voltando ao índice do Instituto Mais Liberdade, fomos considerados como o melhor conselho do país e, de facto, em termos de saúde, cuidados de saúde, e de facto nós temos o maior e o melhor centro hospitalar agora em unidade local de saúde do país, temos uma excelente faculdade de medicina, temos excelentes escolas de enfermagem, portanto nós proporcionamos excelentes cuidados de saúde à nossa população e somos um foco de atração para a prestação de cuidados de saúde, isso é uma das nossas vantagens competitivas. Nós temos vindo a assistir a um desinvestimento do Estado, um desinvestimento relativo, que em termos absolutos ele até vai crescendo, no Serviço Nacional de Saúde há muitos anos esta parte. Essa foi uma das razões que me levou a candidatar-me bastonário da Ordem dos Médicos, foi para defender a qualidade da saúde em Portugal e para defender as carreiras dos profissionais de saúde e a qualidade da prestação a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos doentes. E fui bastonário durante uma das épocas mais difíceis do país, no pós-25 de Abril, e dizem que com resultados positivos no sentido em que foi a minha intervenção, que foi o período da Troika. O período da Troika que se deu à bancarrota de uma governação socialista, porque fala-se muito do período da Troika, não se fala do período que conduziu à bancarrota, nem do partido que negociou a vinda da Troika para Portugal, que foi o Partido Socialista. Portanto, foi um período muito difícil, mas já antes se estava a desinvestir no Serviço Nacional de Saúde. E uma das formas de desinvestir no Serviço Nacional de Saúde é a desvalorização das carreiras. A desvalorização das carreiras públicas é feito com que muitos profissionais de qualidade saiam para o setor privado ou imigrem. Hoje vivemos num mercado europeu aberto, portanto a imigração é simples, e isso tem causado constrangimentos à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que também afeta a nossa OLS. Apesar de tudo, não gosto de usar a palavra oásis, não vivemos num oásis, mas a metáfora pode ser utilizada, por exemplo, se pensarmos que as nossas maternidades nunca fecharam as suas urgências e que foram o local de nascimento de muitos bebés da Zona Centro que não tinham outra alternativa senão Coimbra. Portanto, Coimbra tem conseguido manter um excelente nível de prestação de cuidados de saúde. A nova maternidade, cujo projeto está pronto, falta só, e são circunstâncias burocráticas que ainda não o permitiram, que seja aprovada a portaria de extensão de encargos pelo Governo para ser lançado concurso da nova maternidade. Portanto, nós continuamos a ter excelentes cuidados de saúde. Os covões têm havido investimento para dar uma maior complementaridade à utilização da Quinta dos Vales na área da saúde, nomeadamente na prestação de cuidados ao doente crónico, com doenças crónicas complexas, e ao doente mais velho. Portanto, em termos de geriatria e gerontologia, nós próprios criámos na Câmara um gabinete de gerontologia e envelhecimento ativo. Mais uma vez, há candidatos que prometem que vão fazer tudo na área do envelhecimento, mas a Câmara não tinha nenhuma estrutura, nem ninguém competente, porque às vezes fala-se da Câmara como se fosse uma entidade abstrata, capaz de fazer tudo. Não, a Câmara são pessoas, é um conjunto de pessoas. E eu tenho competências e estruturas capazes de responder aos desafios da sociedade ou não consegue responder. Portanto, a nossa preocupação neste mandato foi também criar as estruturas na Câmara para responder aos desafios atuais. Portanto, nós, apesar de tudo, em Coimbra, temos excelentes cuidados de saúde, quer em cuidados hospitalares, quer em cuidados de saúde primários. Aceitámos a descentralização e precisamos de reabilitar as estruturas de cuidados de saúde primários, mas se elas tivessem ficado no Estado estavam pior do que estão, porque agora há uma resposta de proximidade que não existia anteriormente, e a ARS era um monstro de disfuncionalidade e quase inutilidade no seu funcionamento. Portanto, apesar de tudo, nós estamos melhor na área da saúde, mas há muito investimento que tem que ser feito. Temos que desenvolver um plano municipal de saúde realista. Fala-se em criar polos de saúde nas duas freguesias que não têm. Eu lembro que em Brasfemas a extensão do centro de saúde fechou na altura em que a autarquia era socialista e a freguesia também era socialista. Portanto, a reorganização dos cuidados de saúde primários deve ser entregue aos profissionais de saúde.
porque a gestão dos cuidados de saúde não é da Câmara, mas apesar de tudo nós temos excelentes condições para a prestação de cuidados de saúde, temos espaço para onde melhorar, para onde apoiar as pessoas com problemas, nomeadamente com problemas de mobilidade, com aquilo que já existe no nosso Conselho, que deve ser expandido em função das disponibilidades que é o transporte a pedido, para que ninguém fique impedido de aceder aos cuidados de saúde. Mas nós temos excelentes cuidados de saúde em Coimbra e somos uma referência para o país. E termino voltando a dizer que no índice do Instituto Mais Liberdade somos o concelho mais competitivo, ou seja, o melhor concelho do país na prestação de cuidados de saúde. Nós temos uma última questão padrão e eu, se quisesse dirigir a mim, se quisesse dirigir à Câmara, como quiser, que é, para terminar, não é? Que mensagem gostaria de deixar aos jovens de Coimbra que estudam cá e que não estudam sobre o futuro da cidade? Olha, Coimbra, pela sua localização e pelos projetos que estão em curso, nomeadamente aquilo que nós conseguimos, porque não estava previsto, a alta velocidade ia passar ao lado de Coimbra, agora a alta velocidade vem a Coimbra B. Coimbra vai ser o concelho com o maior ritmo de desenvolvimento sustentado e sustentável do país. Não só pelos projetos que estão atualmente em curso, mas também porque com a alta velocidade em Coimbra B, Coimbra vai passar a ter um aeroporto internacional 30 minutos a norte, um aeroporto internacional 50 minutos a sul. Seremos a única cidade do país servida por 2 aeroportos internacionais em tempos internacionais de qualquer grande metrópole europeia ou mundial. Estamos localizados no centro do país, temos uma cultura de 3.000 anos, temos património mundial, temos excelentes instituições do ensino superior, de saúde, temos uma paisagem magnífica, temos um rio excelente. Coimbra vai ser o concelho do país com maior ritmo de desenvolvimento e maior qualidade de vida. Isso é um grande desafio para os jovens poderem ficar a viver em Coimbra e terem condições para isso, com o ritmo de, nomeadamente, num dos fatores de maior constrangimento, que é a habitação, com a revisão do PDM, que nós estamos a imprimir ao concelho. Portanto, o desafio é: venham construir o melhor concelho do país connosco. Muito bem. Então terminada a entrevista.